A Umbanda ela surgiu em 1908 pelo médium Zélio Fernandito de Moraes. O Zélio Fernandito de Moraes, ele migrou da religião kardecista, que de fato surgiu na França pelo Allan Kardec. O Zélio Fernandito de Moraes, ainda jovem, teve problemas de mediunidade e procurou um centro espírita kardecista. Ele morava em São Gonçalo, próximo a Niterói ali. E ele foi no centro e recebeu uma entidade no centro kardecista, onde essa entidade se manifestou e deu seu manifesto como Caboclo Sete Encruzilhada e pediu para os dirigentes da casa que lhe servisse aguardente, nossa conhecida e muito amada cachaça, marafo, a macumba, macumba marafo. Então, isso aí ele pediu, que é material de magia. Se Fernandito de Moraes não incorporar e pedir esses material, ele foi quase que exorcizado. Foi repreendido. Ou não, aqui não é lugar disso. E o senhor que volte para as suas encruzilhadas e nos deixe em paz, assim disse o dirigente da casa. E o Zé Fernandito de Moraes saiu dali meio desolado, porque depois que se vai embora e a entidade é malquista, mal recebida, né, o médium fica um pouco envergonhado. E ele saiu dali desolado, sem caminho, e isso em 1908, se não me falha a memória. E ele foi embora. Mas a família, vendo que os problemas dele, que a mediunidade, ela tem o mesmo grau da esquizofrenia. O médium e o esquizofrênico estão no mesmo oceano. A diferença é que o médium sabe nadar e o esquizofrênico não. Mas o médium ouve vozes, o médium tem visões, coisas extrafísicas. Falar com os mortos não é natural. Mas às vezes só os mortos podem indicar o caminho a seguir. Exatamente. Na nossa ótica, no nosso entendimento de umbandista. Então ele saiu dali e ele tinha essas visões, tinha essas crises, e a medicina convencional não deu jeito. A família espírita kardecista insistiu que ele voltasse. Ele voltou e incorporou novamente. Só que desta vez o espírito fez uma palestra quase não usando a linguagem coloquial, mas usando a linguagem erudita. E todos ficaram maravilhados. Então disseram, vos diga nosso nome, identifica. Ele falou, eu sou o padre José de Anchieta, a princípio. Falou, então pode falar. E ele fez aquele magnífico, que na Igreja Católica é a homilia, na Igreja Crente o pastor faz o sermão, e o médium, quando ele esprana, né, uma entidade fala, lá eles falam que fez o manifesto, ele se manifestou, dá o seu manifesto. Aí ele falou muito bem, em linguagem erudita, e todos ficaram maravilhados. Só que no final, ele falou, eu vou revelar minha verdadeira identidade. Eu sou aquele mesmo que esteve aqui, aquela mesma entidade que incorporou nesse médium, Caboclo Sete Encruzilhada. E para mim, não tem caminho fechado. Fala para o meu médium não voltar aqui mais. O Zé Fernandito de Moraes fundou a casa, acho que Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo. Quem não acredita não anda, neste momento passa a acreditar. Quem não acredita não anda, neste momento passa a acreditar. Envolvemos estamos para que nos convida.
tripé. Na humildade do preto velho, é um espírito humilde. Na pureza do caboclo, tanto o caboclo selvagem, que é um índio selvagem, que o colonizador europeu chegou, já topou ele aqui há milhares de anos sem depredar a natureza, a pureza da natureza, ele manteve a pureza. Não havia essa poluição, não havia essa extinção de bichos. Ele não procurava, não tinha essa cultura de enriquecimento, mas sim da sobrevivência, da subsistência. Então, está na pureza do caboclo e na inocência do herê, que nesse mês passado o herê é a criança. É como disse Jesus Cristo, que a Umbanda é cristã. Você nunca vai ver um bandista. Eu já vi postagem sua denunciando as pessoas de má fé, pessoas como charlatões e outros, colando em poste. Exatamente. Eu trago amor e faço isso, essas coisas. Isso não é de Umbanda. A Umbanda ela não é pela divulgação. Nós estamos aqui te recebendo. Esses aí seriam os vendilhões do templo? Na nossa religião, sim. Sim. A Umbanda não é pela autopromoção, a Umbanda é pela simpatia. A Umbanda tem seus princípios, tem suas tradições e ela pega as palavras de Jesus. Mas não levar a palavra a todos, a criatura, como diz o Evangelho, os evangelistas. Mas Jesus disse antes disso: vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então a Umbanda está sempre a porta aberta para você que não é um bandista, praticante, para uma pessoa ateu, para um bandista frustrado, para o evangélico que vem e pede, às vezes sai ocultamente, igual ele disse, católico que vem e pede e às vezes não quer aparecer, mas a Umbanda não faz questão de que as pessoas tomem, assim, se exponham. Quem quiser se expor, a Umbanda é muito democrática e muito abrangente. A Umbanda, ela acolheu o culto aos orixás africanos. Depois que José Fernandito fundou o centro, a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, me parece lá em São Gonçalo, começou a baixar depois do caboclo, que é um índio que vivia aqui. Ele foi eximado, ele tem coisas, no nosso entendimento, existe um plano extrafísico em que esses guias têm ainda, essas entidades têm ainda um a fazer aqui, por isso utiliza os médios. O caboclo sete encruzilhada é um índio. Seria um indígena, né? Um pajé, curandeiro, que curava, mas com certeza foi estipado, morto, e tinha aquela missão de pagelância que caçou um médico. Ele na Umbanda tá, e a pureza desse caboclo. E a simplicidade do preto velho. O preto velho requer um cachimbo, que é uma coisa simples, você faz até de argila e bambu. É a única religião cristã genuinamente, originariamente brasileira. Brasileira. Você é médium? Sim, em Deus de novo. Tem uma entidade específica que manifesta com frequência em você, que você se identifica com ela? São várias entidades que se manifestam. A gente tem um ori, um adivino. Quando a gente começa a trabalhar, se manifesta algumas entidades que às vezes não é nossa. E depois a gente faz o zamburamento. Então fica aquela entidade que vai cumprir uma missão conosco, ela no mundo espiritual, no extrafísico, nós aqui, deixa isso para lá, e nós ficamos aqui, nós nos encontramos nas sessões, e ali essas entidades incorporam quando elas acham por bem, isso aí é por conta delas. Nós somos médios. Médios são mediadores, são veículos. Você está entendendo? Elas sim. Que decidem, a gente não tem um controle, pelo menos eu não tenho. E não tenho evidência, não consigo ver nada, mas na hora da incorporação, uma coisa que eu faço... Mas isso aí acontece fora do seu controle, mas sempre dentro do ambiente lá do centro, nos rituais. Ou você pode acontecer agora, a gente gravando aqui. Bom... Já aconteceu na rua? Você está na rua e as pessoas... Não, comigo não. Porque eu tive a sorte, o destino de nascer numa família de espírita. Minha avó, Alzira de Araújo Pernes, era dirigente de centro. Meu avô, José Moisés Pernes, minha avó era índia. Mas isso não quer dizer que eu estou um médio feito
ou pai de santo. Não existe pai de santo, ao meu ver, existe o gelador. Eu acho que não está existindo nem santo, que dirá pai de santo. Isso é um título de pessoas que querem usar esse mecanismo, eu acredito, como uma projeção social, como um status social. Aí fala, fulano é pai de santo, porque ele busca um status social, que na verdade é pejorativo. Do orixá mais polêmico na Umbanda, no Candomblé e na igreja crente, que ele é o mais citado. Ele talvez seja mais chamado lá, eu já vi que tinha igreja aqui perto de casa, do que o próprio nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não falo em vão neste momento, falo para citar, porque não é certo invocar sem necessidade em vão. Mas ele chama mais o nome de Exu, Exu é entidade polêmica. Porque Exu no sincretismo, ele foi associado a Santo Antônio e depois ao demônio. Mas o demônio não é africano. Os africanos não cultuam o diabo, Lúcifer. Lúcifer surgiu com os hebreus, com os islâmicos, com Maomé, que também era lá daquela região de Israel, e depois citou para eles, acreditam no arcanjo Lúcifer. E o Exu é um provocador. O Exu na nossa religião é um mensageiro, sacana, gosta de uma brincadeira, ele está aqui, para nós ele é a comunicação. Eu tenho grande facilidade, porque sou regido e protegido por Exu Tiriri, que ele me ilumina as minhas palavras. Só que o Exu sempre foi simbolizado por isso aqui, ó. Eu mesmo fiz em homenagem a Exu. Isso é um chifre e um falso, meio pênis, né, com pênis, que seria, e uma cobra. Porque representava naquela época, isso aqui representava lá para os egípcios, para a cultura egípcia, um símbolo de fecundidade, um símbolo de procriação. Porque quem escreveu a Bíblia, o primeiro redator da Bíblia, foi Moisés. Moisés quem escreveu Gênesis, Deuteronômios, Êxodo. E no Egito, ela tinha uma grande conotação, porque essa história de que macho e fêmea se conheceram por intermédio de uma serpente, ela já era contada entre os caldeus, entre os acadianos, entre aquele povo, principalmente entre o povo egípcio, que havia o macho e a fêmea, o homem e a mulher, e a serpente veio e deu a ideia do sexo. Aquela serpente veio trazer ao homem o conhecimento do prazer e também a procriação, a vida. Para os africanos, o Exu, ele é esse desejo que liga o homem à mulher. Não um papel, um compromisso, como o casamento, aí o casamento civil, né? Ou uma união estável, mas o desejo que liga de fato um homem à mulher. E esse desejo mútuo leva à procriação. E a procriação leva à prosperidade, ainda mais naquela época. Quem tinha mais gente, hoje com a bomba atômica, quem tem mais tecnologia venceu a guerra, mas na época do Egito, quem tinha mais gente, tinha mais poder, né? Assim, em termos. Então cultuava-se muito a serpente, até que Moisés disse na Bíblia que a serpente feriu o calcanhar da mulher, que foi o caso de tentar Eva, e a mulher esmagar a cabeça dela, que foi no caso de Maria. Mas o Exu não tem nada a ver com esse demônio cristão que os colonizadores trouxeram lá da Europa. Todos sabem, uma vez ingerido, ele mexe com o cognitivo humano. Ele muda o raciocínio das pessoas, ingerido. Mas todos sabem que o álcool é remédio. Ele é antisséptico, porque mata bactérias. Aí no Covid, lembro que ele teve o uso muito abrangente. Mas se tiver alguém lá, impostoramente, fazendo uma farsa, se despistando que é médio, chamado EQ, né, Dé? Fala, Mucato, diz o que é o EQ. É que quando a pessoa está fingindo que está incorporado, na verdade não está. Ele está ali só mesmo para beber e fumar. O que nós chamamos da boa e velha marmotagem. Ele ali faz um teatro. Meu avô chamava de pantomime. Ele está fazendo pantomime. Porque um bando é aberto e ninguém fiscaliza ninguém. E a cachaça lá
ela é arregada, toda gira é arregada a muita comida, E muita cachaça. muita cachaça e muito tabaco, tabagismo. A gente não pode negar isso. Existe, por exemplo, algum despacho para você prejudicar uma terceira pessoa? Você falou que o despacho é para você se descarregar, se livrar da energia negativa que te importuna. Você faz um despacho para você mesmo, Sim. segundo você informou. Sim, existe. Agora, a vingança. Alguém quer vingar, quer fazer um trabalho para prejudicar alguém. Isso aí cabe em alguma religião de matriz africana usar para vingança, que é um sentimento vil, né, a vingança. A religião de matriz africana... Tem alguma que pratica isso? Não. Por exemplo? Não exatamente. O bem e o mal, para nós, ele é um conceito e é uma faca de dois gumes. Nossa religião cultiva a natureza. Os orixás são força viva da natureza. E a natureza nem sempre é boazinha. Se você invadir o limite do rio, pode vir um enchente e carregar todos os seus móveis. Sim. Então, existe a lei da ação e reação. Então, essa questão de fazer o mal para prejudicar, no cerco de Josué a Jericó bíblico, eles tocaram a trombeta para destruir o muro de uma cidade, para matar os ocupantes daquela cidade, para tomar a Terra Santa. Quer dizer, isso foi para o bem ou foi para o mal? A Umbanda tem um conceito de negativo e positivo. Existe uma ação para uma ação positiva, que às vezes na hora ela pode parecer uma coisa negativa, você disse um despacho, uma vingança, um arrobo de vingança, mas geralmente a Umbanda é regida pela lei da ação e reação. Mas a legítima defesa existe até na lei, então se a pessoa nos ataca, de repente podemos fazer um trabalho para aquela energia dispersar em forma. Um trabalho de proteção. Que seria, essa proteção poderia ser uma devolução e que pode coincidir no mal. Agora você pode rezar o texto para o sujeito bater o carro, você pode subir um monte e orar um salmo e pedir para o cara ser humilhado, perder o emprego, isso aí, essas condições de maldade, bondade, está no ser humano. Essencialmente, quais são as mensagens que a Umbanda quer transcender para todo mundo? Paz, amor, liberdade. E caridade é amor ao próximo. E por que as pessoas não compreendem isso de maneira mais abrangente? É devido ao preconceito, né? Uma religião que tem uma religião de matriz africana, como se diz. Não só a Umbanda, como todas as religiões de matriz africana sofrem esse preconceito. As pessoas deveriam conhecer para julgar. E o preconceito é isso aí. Por ser uma religião de negros, eles julgam a religião Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda, eles misturam tudo, eles não separam. E aí o que ocorre? Eles acham que é tudo voltado para o mal, o que não é real. Nenhuma delas é Nenhuma voltada. delas. Nenhuma delas. Não. Claro, existem pessoas ruins em todas as religiões. Em todos os locais. Exatamente. Assim como na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, na Nação Queto, Angola, na Go, na Gorodum, Jesmari, em qualquer nação vai ter gente ruim. Agora é interessante que nas festas de Ano Novo são rituais de religiões de matriz africana que as pessoas que geralmente destilam esse preconceito participam das oferendas na beira do mar. Todo mundo admira Iemanjá naquele momento da virada do ano, até recorre a ela. Exatamente, acontece muito. E na maioria das vezes as pessoas não vão, mas pedem alguém para ir. Tem uma ótica racista, até preconceituosa. Para não aparecer, não querer se envolver, pede outra pessoa para ir. Agora, o que eu acho que o que é de fato muito ruim é a discriminação. O cara sabe, o Adão, ele é macumbeiro, que eu sou macumbeiro. Gosto de uma macumba, gosto de uma curimba. Eu também. Aí o cara fala, mas ele é um homem de bem, um homem que nunca, um homem estudioso, um homem trabalhador, um homem que não está prejudicando ninguém. Eu acho que daí o cara torcer a cara para mim, o cara me tratar com indiferença, já é discriminação, ele está me discriminando. É o que eu acho que às vezes é o erro. Agora o preconceito até me conhecer por causa de eu ser macumbeiro, eu também não sou santo. Se eu fosse santo, estava no altar.
Eu acho que é isso. Depois que a pessoa te rotula, aí junto o preconceito somado à discriminação. Ele nem chega a fazer um conceito de você, ele já te descarta, ele te discrimina antecipadamente. É o ápice da intolerância humana. Quando os africanos foram migrados forçadamente para o Brasil, na condição de escravo, cada um veio de uma parte da África. Um veio do Congo, outro do Guiné, outros veio de Angola, outros de Moçambique. Então, quando chegava uma leva de escravo, era até pejorativo. O coletivo é cambada, chegou uma cambada, umas peças. Então, maquiavelicamente, o mercador já vendia as peças, que seriam seres humanos, né, que diziam peça, eles que diziam, peça entre aspas, eles lá que diziam, que eles vendiam separado da família e separado da região. Então, na senzala, eles vinham, a senzala nunca tinha parentes, chegava aquele aglomerado de pessoas. E na África, em certos lugares eles cultuavam Ogum, em certos lugares Oxóssi, em certos lugares eles cultuavam Xangô, em certos lugares eles cultuavam Nhansã. Então misturava essas pessoas de já com os orixás de cabeça diferentes na senzala. Aí um cantava por dele, outro cantava por outro, e ficou assim. Então na Umbanda cada um tem seu santo. Ela não ela é monoteísta que acredita em Deus, acredita em Jesus Cristo, mas no culto ela é um pouco politeísta, porque ele é de Ombulu. Na hora do santo dele, eu baixo a orelha, eu sou de Ogum. A diversidade é de Deus. Deus não fez uma banana só, tem a banana prata, a banana maçã, a banana d'água, a banana da terra. Então Deus é diverso, fez a água doce, a água salgada, a água saloba. Deus não fez só fez ele branco, fez ele moreno, faz outros. Então Deus criou a diversidade. Não é o homem que vai fazer a segregação. Então é uma religião que também, além de todas essas mensagens que vocês falaram, ela também manda uma mensagem de diversidade, de pluralidade. Exatamente. De que todos podem conviver muito bem entre si, com as suas origens diferentes. Exatamente. Pode convergir perfeitamente. Talvez seja a principal mensagem da Umbanda. Assim, a Umbanda é na base da oralidade. A gente não tem muito acervos escritos para nos basear nessas histórias. Sabemos que aqui em Bom Jesus, a família Cosme, que ainda nós temos um que pode atestar isso, que é nosso irmão Macambira, Manel Macambira, que está com o centro dele lá em Itapiruna, mas saiu daqui, da Seronha, tocava macumba aqui na Seronha. O avô dele, os Cosme, tinha o seu, ainda tem daqueles Cosme, um que era raizeiro, né, que tirava raízes. Eles são pessoas que tocavam. São irmãos do Tião Cosme, o sanfoneiro que faleceu recentemente, com 101 anos. São essa família. Eles são os mais antigos aqui que nós conhecemos. Que praticam Umbanda. A Lisete foi pro Rio, depois voltou, e o Macambira sempre ficou em Itapiruna, mas ele é daqui. Essa família de Cosme era muito conceituada, gostava de macumba aí, mas foram migrando por causa das lavouras de café, foi acabando, né? E foi acabando aquele negócio daquele centro na zona rural, né? Que eles tocavam cachambu, fazia festa.
Meu avô chegou a tocar sempre no Seronha, mas meu avô era um homem meio nômade. Ele morou um tempo aqui, morou um tempo no Rio, em Caxias, assim que estava fundando Caxias, depois voltou, você está entendendo? Ele não era muito fixar raízes. E o Andrelino, quais são as origens da Umbanda dele? Da minha Umbanda, A sua- perfeitamente. Você nasceu umbandista igual o Adão? Sim, eu desci numa família umbandista mesmo. Daqui de Bom Jesus mesmo. Não, já do Espírito Santo, Você veio do Espírito Santo. exatamente. Mas a vida toda eu toquei Umbanda aqui em Bom Jesus, entendeu? Quantos anos você toca Umbanda aqui em Bom Jesus? Desde criança. Desde criança. É porque assim, vem de pai para filho. Na verdade- A minha mãe, ela tinha centro em casa. Então meu pai era umbandista. Então isso aí vem de pai para filho. Qual cidade do Espírito Santo vocês vieram? São Benedito. São Benedito, aqui de perto, né? É, São Benedito. Ah, você ainda tem familiares que praticam Umbanda lá? Olha, hoje meu tio morreu com 110 anos. Ainda tocava a Umbanda dele. Umbanda pura, Umbanda de raiz. Agora eu já toco a Umbanda Engraçado, né? traçada. A Umbanda com quimbanda. Puxa um pouquinho pro candomblé também? Um pouco também. Um pouco também. Não, nem tanto. As minhas obrigações, na maioria das vezes, eu faço na Umbanda, mas também faço no candomblé. Aos meu orixá, que eu sou filho de Oxóssi Cibô, Cunhaçã e Obaluaê. Então são 3 orixás. Pelo fato de eu ter esses 3 orixás, que muitas coisas eu tenho que fazer no candomblé porque a Umbanda não faz. Para ele deixar a matéria, né? Aquela vibração sair da matéria e o tempo, que a gente fala, o tempo é sair do corpo, né? Aquela vibração, aquela incorporação ter fim. E a entidade vai, a vibração da entidade, e aí, através do tambor, você não precisa chegar na entidade. Através do organo, que sabe o tempo e a hora ali dos orixás, ele tem um maior controle do que o próprio dirigente do centro, que pode estar incorporado em entidade, passando da hora e o organo tem a autoridade de mandar embora no campo. A entidade tem a obrigação de acatar esse pedido através das vibrações musicais e ao nó sair do corpo. Você é de uma família dos mais tradicionais da Umbanda e Bom Jesus Tabapuana. E você é um herdeiro dessa família que mantém essa tradição hoje aqui no bairro Pimentel Marques. Então eu gostaria que você falasse sobre as origens, os seus antepassados que trouxe a Umbanda aqui para a sede, para Bom Jesus na cidade. A nossa Umbanda, quando começamos, né? Começamos primeiro pela minha avó, que era a Dona Maria Augusta. Aí, através dela, né, aí veio a minha tia Iracema, né, que já morava com o meu tio Jaime, que era também da Umbanda, né? Aí, quer dizer, a família toda é do santo. Só que aí, quer dizer, aqueles que foram, os mais velhos, foram passando dessa para melhor, né? Como diz. Aí os mais novos que foi ficando foram assumindo a sua origem ali. Só que na nossa família, muitos gostam de estar na Umbanda, mas muitos não gostam de se assumir que é umbandista, entendeu? Aí uns tocam, outros não quer mais, quer dizer, largou, né? Quer dizer, minhas tias morreram, as filhas que ficou, que também é do santo, não cuidam mais. Se permite uma parte, o irmão dele, no final do Chico, Cota, trabalhou muito também, teve terreiro aqui, né, nessa casa, teve terreiro na Asa Branca, militou por muito tempo, e ele sempre junto com o irmão. Eu faço Umbanda, Participando mesmo. Participando assim, junto com o meu irmão, já deu de moleque mesmo.
eu já tocava junto com ele, né? Só não tinha aquela responsabilidade que hoje eu tenho. Só passei a ter essa responsabilidade quando ele veio já adoecer, né? Que ele já não dava mais para ele tocar. Aí ele passou tanto para mim essa missão do terreiro. Isso que você contou que muitos membros da sua família se debandaram dessa tradição, isso pode ser em virtude do preconceito que veio a surgir a partir dos anos 70, por exemplo, né? Parece que a coisa ficou um pouco mais difícil, né? É que a nossa Umbanda também é muito sofrida, né? Que é muito criticada. Tem pessoas que têm vergonha, né? Eu não tenho vergonha, porque eu sou um bandista mesmo, mas a maioria das pessoas tem vergonha de se assumir o que é, né? Deus que ele me colocou nessa dirigência do terreiro, eu dediquei de corpo e alma. Eu falei, ó, eu não sei muito não, mas o pouco que ele pôde passar para mim, tanto ele como as entidades dele, eu falei que eu não queria isso assim para mim, porque na época eu era mais jovem, né? Isso é muita responsabilidade, a gente assumir uma casa, porque vem pessoas que vai pedir uma reza, uma caridade, é muita responsabilidade. Eu falei, vocês me ensinando o que eu tenho que fazer, eu vou. Vai se dedicar, né? Eu me dediquei a isso aí, porque sempre eu comecei como ogã, entendeu? Eu sou ogã já feito, na casa. Né? Fui batizado, fui preparado para isso e hoje em dia me tornei um chefe de terreiro, porque um chefe de terreiro exige muita responsabilidade. Filhos de santo já tive, mas hoje em dia a gente não tem mais, porque a gente começa, vem para casa, depois você sobe um legalzinho, acha que já está evoluindo muito, né? Aí já deixa a gente de lado, aí só volta quando quebra mesmo a cara. Mas é isso aí. Vamos trabalhar assim, então. Às vezes a gente é perseguido por causa do horário, do sossego, do descanso do sossego, antigamente a velha lei do silêncio, né? E a Umbanda, ela trabalha com o negativo e o positivo. Então, como existe, o Criador fez o dia, a gente vê passarinhos de dia, periquito, pardais, e à noite a gente vê morcego, bacurau, coruja, a gente trabalha com o mundo subiluminado, os Exus, que são espíritos que estão no mundo mais subiluminado, mas que estão em evolução. Aí quando vira meia-noite, a gente canta e louva Exu. Porque o Exu é o nosso guardião. Aqui, se eu ver à noite, eu tenho a felicidade de ser sempre muito bem recebido por ele. E sei que ele é o Senhor da comunicação, que é Exu, que facilita esse intercâmbio nosso aqui. Ele é sempre lembrado, sempre no começo da gira, né? E no meado da gira, quando dá por volta da meia-noite, a gente sauda o povo da rua, o povo da Calunga. Calunga significa Calunga pequeno, cemitério, Calunga grande, o mar, porque ele tem mais água do que terra. Aí a gente fala Calunga, é a Calunga pequena e Calunga grande. Meu pai.
liberação que Exu do corpo do médico para que outra entidade possa tomar o médico. Raramente esse de dispersão que ele cantou, Exu, geralmente o médico para vir outra linha. Às vezes a gente até vai e recomeça, aí depende muito do diretor da casa. Cada casa tem um chefe espiritual e tem um chefe humano responsável. E cada casa tem o seu próprio estatuto, entre aspas. Se tem problema a resolver e encontrar dificuldade, depois da lei do universo, Exu também faz caridade. Ai, ô Luá, ô Luá, ô Luá, ele é dono da rua. Quem cometeu as suas faltas, peça perdão a tranca-rua. Ai, ô Luá, ô Luá, ô Luá, ele é dono da rua. Quem cometeu as suas faltas, peça perdão a tranca-rua. Laru Exu, Exu é Mojubá. Terreiro ou centro? É a mesma coisa ou existe diferença? Não, é a mesma coisa, não existe diferença nenhuma. Na minha casa, é apenas aqui, como você está vendo, um cantinho que eu montei para me rezar. Como você está vendo. É como se fosse um santuário seu aqui. É um santuário, como está vendo aqui, várias imagens, as quais são os orixás dos quais eu carrego e trabalho. Meu pai é Oxóssi, minha mãe é Sam, meu pai é o Molu, seu Tupinambá, meu pai é Xangô, meu pai é Oxalá, Obaluayê, Oxóssi, Imanjá, meu pai é Ogum, meus pretos velhos. Aí você está vendo esse carrinho aqui? Os carrinhos, tá vendo? Sim. Olha só, tem mais Eles aqui. fazem parte da composição. Sim, são das crianças, do meu gerês. As entidades, crianças que vêm brincar no terreiro e Sim, você trabalhar. tem que dar atenção não só para o preto velho, como Não. para os herês também, né? Principalmente para eles. Né? Aqui é meu pai Ogum. Na religião católica São Jorge, na Umbanda, Ogum. Ogum. Exatamente. E tem a casa de Exu. Exatamente, também vou te mostrar. Eu gosto de mulher casada, solteiro eu tenho medo. Eu gosto de mulher casada, solteiro eu tenho medo. Casada guarda segredo, solteira falar demais. Eu gosto de mulher casada, solteiro eu tenho medo. Casada guarda segredo, solteira falar demais. Salve seu Zé Pilintra. Seu Zé Pilintra, onde é que o senhor mora? Eu não posso lhe dizer, porque você não vai me compreender. Eu nasci no Jurema, minha morada é bem pertinho de Oxalá. Seu Zé Pilintra, seu Tranca-Rua, a imagem dele, seu Zé Malandro, Dona Maria Mulambo, seu Marabô, Dona Maria Padilha, e aqui o caldeirão deles trabalhando, tá vendo? Isso aqui já é o assentamento deles. Assentamento de Tranca-Rua, Maria Mulambo e seu Tata Caveira, aqui no canto. Tá vendo? Sim. E aqui Exu Tiriri. Exu Tiriri e meu pai Bara. O orixá Exu, que é diferente dos demais. Esse é uma entidade que não baixa. Então no mesmo patamar que o Ogum, Oxóssi, Iemanjá. São entidades que não se conectam com vocês diretamente. Não, no caso do Bara, vem outro Exu sob o comando dele. E aqui na sua casa, que é um santuário de menor porte, se comparado, por exemplo, ao terreiro do Pai Batista, Sim. Você consegue fazer uma gira aqui? Consigo. Independente de quantas pessoas participarem, você pode fazer uma gira? Eu atendi na festa de Tranca-Rua aqui. É quando, geralmente, a festa Tranca-Rua? Geralmente eu faço em julho. Em julho, né? Os chefes de terreiro,
ou de centro, Os zeladores, né? os zeladores, né? Eles têm os rituais de magia. Correto. Se você me perguntar se a magia é do bem ou se a magia é do mal, para mim a resposta é, assim, desculpa a franqueza, mas a magia é como uma faca. Ela pode, a faca ela pode partir um pão ou ela pode matar alguém, depende de quem faz uso. Assim é Exu, depende da forma que as pessoas usam. Mas a saber, tudo tem preço. Não estou falando de preço assim de dinheiro, não. Estou falando assim, porque tudo que você faz em cima dessa terra fria, um dia você vai colher, seja para o bem ou para o mal. Isso que você disse são consequências. Consequências. Reflexos. Exatamente. Porque a lei, a justiça divina não para, né? A lei do retorno. Porque, afinal de contas, estamos falando de lidar com energias, né? Energia. E nem tudo está sob controle. Exatamente. Mas seja o bem ou o mal, se alguém pratica o bem ou o mal, eu digo que não desista de nenhum dos dois. Porque ambos terão consequências. Tanto mal quanto bem. Não vão ficar sem consequências. Tem que ter consciência daquilo que faz. Existe conflito com os vizinhos por conta do som? Olha, para horário? ser sincero, a última festa que eu dei aqui pro meu chute Tranca-Rua, eu esperava que realmente fosse ter problema, que eu toquei a noite toda. Fez a tabaco tocando a noite toda. A vizinhança veio toda, tinha muita cerveja, muita carne. Aí entre os vizinhos tinha católicos. Católico, evangélicos. A gente vive muito aqui, por exemplo, tem vizinho que é evangélico, tem católico. E você vive em harmonia com eles aqui, Vivo. praticando sua fé. Cada um respeitando o limite do outro. Lógico. Nós não temos problemas com isso. A intolerância. Bom, pelo menos aqui não existe isso, né? No seu entorno aqui, né? Não. Mas na verdade eu acho que em termos gerais também, aqui no interior, aqui em Bom Jesus, a intolerância já foi um problema muito mais grave do que atualmente. Já houve casos de polícia invadir o barracão, quebrar o atabaque. A própria sociedade recriminava muito, marginalizava muito nos anos recriminava. 70, 80. Entrar, quebrar tabaco, prender todo mundo, bater em todo mundo. Hoje já tem muito tempo que Perseguir não tem. pessoas, por exemplo, estava lá fazendo um trabalho na encruzilhada, era perseguido, estava no cemitério fazendo um trabalho, era preso. Hoje em dia não tem. Será que é porque a sociedade que evoluiu ou é pelo número de praticantes de Umbanda que praticamente foi dizimado em Bom Jesus? Porque você vê nos grandes centros, no momento que a gente vive aí, da atual conjuntura política, de muito ódio, muito acirramento, um dos setores mais atingidos, a partir de 2019 principalmente, É Umbanda e Candomblé. está acontecendo lá no Rio esse Complexo de Israel, que é uma associação de evangélicos neopentecostais com organizações criminosas, estão exterminando com os terreiros Exatamente. no Rio de Janeiro. Porque nós não fazemos isso aqui por fins lucrativos. Nós não temos isso para ganhar bens materiais. A gente aqui para ajudar as pessoas. Isso aí. Rezar uma criança, uma mulher grávida, alguém passando mal. Tanto que não tem nenhum zelador de terreiro, zelador de santo, ostentando um carrão, Não, aqui você está bem que tem ostentação nenhuma. grandes templos, né? Não. E aí que eu vejo aí são pessoas de mediana para baixo, assim, em termos de poder aquisitivo, trabalhadores todos eles. Exatamente. Nós não queremos grandes bens materiais. Vocês não estão preocupados com ter, mas com um ser, né? É, exatamente. O que te fez se instalar aqui em Santa Isabel? O que te trouxe para cá? Carência financeira. Eu Você acha que é só isso? desprovido. Carência financeira porque eu não tinha condição de comprar um terreno das proporções que eu queria lá no centro. De outro lado, achei que ficando mais afastado
afastado do centro, eu teria menos aborrecimento com as pessoas, porque aqui é um local mais afastado, tem menos, a população tem menos gente, e teria assim mais facilidade de eu criar um ambiente amistoso com os vizinhos. Você nunca passou na sua cabeça que pode ter sido uma conjunção de força antepassadas que atraiu você para cá, que fez todos esses fatores? Na verdade, eu não pensei nessa questão, para ser sincero, à luz da verdade e da sinceridade. Mas aqui era reduto de negros, né, africanos escravizados, que foram aqui explorados durante mais de séculos aqui nessa E região. ainda tem uma novidade também, que foi descoberta em 2020 e revelada agora em 2021, que é um achado arqueológico, próximo aqui onde estamos passando, um pouco atrás ali, que é um forno indígena. Ah, dos índios. Isso, Porque uma comunidade indígena viveu aqui no passado bem não remoto. pode ser força. Você disse uma coisa que eu não tinha pensado. Isso tá agarrado aqui, eu tô remoendo, isso é na próxima cena. Aqui funcionou um centro. Terreno barato tem em qualquer lugar. Mas acho que foi mesmo uma força. Eu falei, cara, me oferecer aqui. Dizer, as coisas foi dito, é minha missão, já está. Na enchente do passado entrou água no seu centro? Não pode ter água. Veio minerando, veio ali na casa do homem. Mas quando eu comprei, eu me certifiquei se tinha até um preto velho pintaram em cima dele. Não sei quem pintou, tirou uma imagem do preto velho da frente. Você vai ver o vestido dela lá. Tá vendo? O vestido da imagem do preto velho, eles foram passar tinta aí. Foi alguém que pintou isso aí. As entidades, que é o chefe do terreiro, está querendo uma imagem que eu mesmo fabriquei. Você não vai achar ela em lugar nenhum no mundo, porque eu sonhei e tenho habilidade de esculpir e fiz. Aqui é a Casa das Almas, a gente cultua as almas, né? E aqui o assentamento de algum Cherokee fica na direita, é a guarda da casa, a entrada da casa. E aqui à esquerda, porque por mais que você use a sua mão direita, a esquerda um pouco mais, a mão direita, a esquerda serve de apoio. Como o pé, um jogador ele chuta com o pé direito, mas se ele não tiver o pé esquerdo ele cai, então você não usa tanto. Aí nós temos a esquerda que é a guarda terreiro, que é o Exu. O Exu à esquerda, ele é o guardião da casa, é o sentinela. E aqui tem um assentamento de Exu. Aqui é subterrâneo, como os escravos faziam. Aqui a gente bota aguardente, bota quando vai fazer uma festa. Diferente de outras religiões que às vezes dão uma pequena pão, vinho, mas aqui não, aqui tem muita comida e muita bebida. Então quando vai fazer uma festa todo mundo se alegra, sabem que... Perfeito. Essa caveira aqui eu acho que eles vieram atrás dela. Foi essa aí que foi a... Eu quero que você olhe bem, porque essa caveira foi motivo. Esse crânio, né, que eu mesmo esculpia de resina, pega para você sentir. E pode detalhar aí. É um crânio feito de resina que foi postado na internet, num trabalho aí na frente, para divulgar parte. Isso aqui fez com que o judiciário, a pedido da Polícia Militar e do promotor público, expedisse um mandato e esses portões fossem arrombados e esse assentamento de Ogum fosse remexido, profanado.
E o assentamento para nós é tanto importante quanto o Santíssimo para os católicos. Então, nós tivemos esse problema aí alguns anos atrás, por volta de 2012, 2014, não estou bem lembrado. Mas, por causa desse crânio... Que acusaram que seria um crânio humano. É, um crânio humano. Na verdade é um material de resina artesanal, que você mesmo confeccionou, né? E até parece que eu estudo medicina, né? Eu sou ortopedista, mas nada, é um crânio que a gente usa para simbolizar, que até deixei na posição, mas isso aqui foi eu que fabriquei para um ambiente sinistro, né? Vamos dizer que é a casa de Exu. O Exu para nós ele é irreverência, ele é o terror, então causa um certo impacto. Mas não tem nada a ver com restos mortais. Não. Se disser que um macumbeiro foi no cemitério, deixou alguma coisa lá, eu acredito. Agora, que ele trouxe, eu duvido muito, doutores, suas excelências. Tudo é uma questão de simbologia. É só vossas excelências saírem dos seus ar-condicionados, suas cadeiras, e vir aqui ver. Ou pelo menos assistir esse documentário aí do nosso amigo, vai ver que isso é simbologia. Pura simbologia. Vocês estão equivocados. Me deram um prejuízo grande. Em nossa peregrinação aí, nós concuminamos aqui no meu santuário, né? Não é diferente dos outros. Nós temos Jesus, na versão aí romana, né? E o Oxalá, que é de braços abertos, que os africanos passaram a cultuar, a sincretizar o Oxalá como Jesus Cristo, é a base. Que no dia que nós respirarmos o amor, que nem Jesus Cristo disse que o legado dele era o amor. Amai-vos uns aos outros, foi o que ele disse de seu legado, no seu ministério. No dia que nós partilharmos o amor do jeito que nós compartilhamos o oxigênio, nesse dia o mundo terá mais paz, mais harmonia, mais felicidade e até mais prosperidade. Eu queria convidá-lo para ir adentrando aqui, para mostrar outras repartições. Aqui é o tambor. A Umbanda não funciona assim. Uma gira sem tambor não é gira, é uma consulta. Para dar uma festa tem que ter esses tambores. E às vezes a gente tem alguns problemas aí, mas a gente procura fazer as reuniões no dia inativo, no sábado para domingo, para evitar de prejudicar terceiros. Mas a gente depende do tambor. O tambor igual eu disse lá no terreiro, o Pai Batista disse, né? Porque é o tambor que chama essas energias. E ele também que as dispersa. Vamos lá. Aqui é a nossa cozinha, por conta de pandemia a gente não tem feito festa. Mas tem duas cozinhas aqui. Tem essa cozinha, um fogão industrial, as coisas, para a gente fazer uma comida aí mais rápida. Mas o preto velho, que a gente aqui, eu sou o chefe aqui não. Eu sou o tomador de conta, o zelador. O chefe aqui é o preto velho, que mandar tá mandado. Ele não quer a comida da festa dele aqui nessa cozinha, que é uma cozinha de roça, que nós vamos lá para fora para te mostrar. Aqui está meio descuidado, cada pandemia não tem dado festa, mas quando vai fazer uma festa, porque um bando adotou os santos católicos, então a gente faz festa de Santo Antônio, tem que ter espaço físico. Uhum. Aí até você estava indagando, e o meu recurso financeiro era pouco. E aqui não tem irmão ajudando, não tem dizimista. Umbanda não tem dizimista. Umbanda não tem coleta. Umbanda você dá o que você quiser. E ninguém quer dar nada para ninguém. E aqui é onde a gente prende os animais. Tem umas galinhas aqui presas. Prende cabrito, galinha. Os animais de Umbanda, eles não são comprados em mercados. A não ser o boi, que é um animal de grande porte, aí tem que passar por inspeção sanitária, outras coisas. Mas animal de pequeno porte, ó, galinha, cabrito. Vocês abatem aqui mesmo? A gente abate aqui mesmo, porco, e a gente inspecionando, porque a gente não pode oferecer qualquer coisa, tem que ser com a aprovação do orixá. E o animal tem que estar saudável e perfeito. Aí ele é abatido, é tirado a parte do sangue, mas o resto é consumido aqui nesse terreiro. Ali está o assentamento do boiadeiro, que o Batista cantou para ele. Porque o assentamento do boiadeiro meu, ele não aceitou o assentamento dentro de casa. Porque o boiadeiro, você sabe que vive em comitiva, viajando. Ele quis o assentamento dele aqui no campo aberto. Cai chuva, cai sol, ele pediu para botar esse ferrão, caiu.
o freio do cavalo, Garrochão, o garrochão, a indumentária é dele. E a gente, quando vai no dia da festa dele, a gente decora aqui, força aqui com couro e bota as oferendas. E a festa dele é feita porque o boiadeiro vive no tempo. O chapéu a casa de boiadeiro é o chapéu. E o boiadeiro, né, o Batista cantou pra ele, cantou uns poucos bonitos, eu gostei, cheguei a vibrar. E aqui é isso aí. Aqui fica instaurado que eu não sou médio, que médio tem suas... Cada médio, tem médio que é vidente, tem médio... Eu sou médio de incorporação, então eu preciso do búzio, que é os oráculos, preciso do tarô. Tarô é europeu, você vê que a Umbanda vai misturando tudo. Tarô de Marcelo, espanhol, ciganos, grava isso. Aqui já é africano, os búzios. Mas eu preciso consultar os oráculos porque eu não sou vidente, eu sou de incorporação. E aqui eu queria mostrar a todos que eu não tenho preconceito. Eu não tenho preconceito literário. Essa Bíblia foi minha madrinha que me deu. E minha avó, Bíblia católica. Aqui meu tio João Batista, que é pastor, foi pastor, faleceu, era da Igreja Batista, me deu essa Bíblia, eu guardo com carinho e leio, porque esses livros estão meio massacrados, mas porque eu leio, eu manuseio eles. Aqui está o São Cipriano, tão temido, o ex-convertido, livro São Cipriano. Aqui, Rubem Alves, mas aqui nós temos o nosso lar, história do André Luiz, que a Umbanda decidiu, a Umbanda descende do espiritismo kardecista. Aqui nós temos o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, nosso lar também aqui de novo. Aqui já é um livro de Umbanda, com os pontos, que você viu ali no chão, algumas grafias, se você não viu, depois você vê. Porque, por exemplo, se eu escrever Frederico, você vai saber que é você. Não preciso citar seu nome. Então o guia reconhece, os guias reconhecem por esses pontos aqui, tá vendo? Cada um tem o seu, como se fosse seu nome. Isso aqui é, para simplificar, que é como se fosse um nome. Seu Frederico é o mesmo Frederico. Se eu falar Frederico, é Frederico. Se eu escrever Frederico, você vai entender que Frederico. Aqui, risco o ponto, já sabe que é o guia, não precisa nem falar nada, ele não quer falar nada. Aqui um bando é muito livre, cada um fala o que quer, cada um... E aqui algumas reportagens que eu escrevi, algumas coisas aí. E para lá, eu vou te dizer, a Umbanda não é uma religião que tem mistério. Ela não é uma religião fundamentada em dogmas, mas ela tem segredo. Essa porta eu não vou abrir. Não é mistério, é um segredo. E esse segredo vai conseguir compreendê-lo aquele que se iniciar em Umbanda e resolver seguir Umbanda, mas não só vendo o que a Umbanda vai fazer por ele, mas vendo o que ele vai fazer pela Umbanda. Eu, por exemplo, edifiquei essa casa e estamos aí na luta. A Umbanda não é o sujeito saber o que a Umbanda vai fazer por ele, se vai trazer a mulher amada, se vai fazer... O que ele pode fazer pela Umbanda, como médium, como cidadão, como pessoa humana. Foi algo bem assustador, né? Eu não conhecia, família também não, muito jovem, falta de maturidade, recém-casada, tudo muito novo, né? Foi 1988 e logo no ano seguinte, 1º de janeiro de 1989, foi tudo entregue lá no mar.
como tem que ser feito, né, os preceitos. Mas foi bom. Não tenho boas memórias dessa época. Acho que tudo tem um tempo de Deus, né? Do nosso pai Olorum e a permissão dele. Voltou na hora certa. Filha já casada, né? Minha filha já é casada há 7 anos. Assim que ela casou, aflorou. E a gente, quando você tem um filho, você é pai e mãe a vida toda, né? Mas quando o filho tá ali na sua companhia, é como se aquela responsabilidade, né, fosse sua, como se pesasse mais. Desde o momento que ele se encaminha, cria asas, tem a sua independência, as coisas ficam mais leves, né? Aí eu pude olhar pro lado espiritual com amor, dedicação, carinho. Porque é dedicação 24 horas. Você é médio o tempo todo. Você é médio dentro do seu centro, você é médio dormindo, você é médio comendo, você é médio andando na rua, você é médio 24 horas. E quando eu escolhi me dedicar ao espiritismo, eu fui bem clara comigo mesma, que quem gostasse de mim ia gostar de mim como realmente eu sou, com a minha essência. Porque desde o momento que nós nos moldamos para agradar alguém, nós não somos felizes. Porque quem fica na moldura é uma tela, né? Um quadro. A gente pendura na parede. Agora, sentimentos vêm da alma. É a essência muito profunda do espírito e da alma. E o espiritismo é uma magia na minha vida tão intensa. Tão intensa. Na verdade mesmo, eu tinha vontade de fazer um documentário, sabe? Tempo para falar sobre cada ligação que eu tenho com os espíritos, porque é muito mágico, meu amigo. É muito mágico. Eu só tenho, como eu falei, né, o celular há 1 ano. Então, tudo que é ensinado, tudo foi através do espiritismo. Patrícia, ou Mãe Patrícia, você mora aqui em Carabuçu, apesar de não ter nascido aqui, mora aqui há mais de 30 anos, é casado com carabucense, filha carabucense, né? E você tinha uma vida social normal como qualquer pessoa de uma pequena comunidade rural, mas infelizmente isso mudou a partir do momento de 7 anos para cá, quando você fundou seu centro aqui. Você pode relatar um pouco como é que está sendo essa experiência, um tanto quanto negativa? Na verdade, antes de assumir a minha doutrina, eu não conhecia o preconceito, né? Eu nunca tinha vivido o preconceito, vamos dizer, na pele, não conhecia. E depois que eu me assumi, eu passei a conhecer o preconceito. E a palavra preconceito, eu agora entendo perfeitamente como funciona. Porque dói, machuca, fere, dilacera. Preconceito no sentido de, antes de me assumir, eu tinha uma vida social onde pessoas me chamavam para casamentos, aniversários, festinhas. Depois que eu me assumi espírita, né, bandista,
não macumbeira, bandista, espírita. Eu não tenho mais convite de espécie alguma. Nem para festinhas, nem para eventos sociais, para nada. Eu não tenho uma vida social. Também não me faz falta. Porque o que eu tenho é tão maior que me completa. Tudo que eu preciso está aqui, nesse cantinho. Preconceito no sentido de entrar no ônibus normal, né? Porque eu moro em Carapuçu, para me chegar até Bom Jesus, às vezes eu tenho que ir no ônibus. E as pessoas não sentam. Às vezes só tem um lugarzinho vago do meu lado. Elas não sentam. Espiritismo não pega a gente. É dom. A gente nasce com ele. Preconceito? Hoje muito não. Que as pessoas meio que, né, foram forçadas a me aceitar. Mas de entrar no mercado, as pessoas saírem. As pessoas virarem o rosto, fingir que não está vindo. Nossa, esse, quando eu vinha caminhando pela calçada, a pessoa trocava de calçada. Esse eu achei o máximo. Mas já me acostumei com ele. Para dizer a verdade, até gosto. Incomodo, né? Mas eu gosto. Outra coisa, já vi isso muito acontecer. Amo ouvir os meus pontos. Amo o meu axé. Aquele que não quiser passar na minha rua por eu estar ouvindo o meu axé, não passa. A rua é pública. A casa é minha. Eu vou continuar ouvindo o meu axé. Como tem o direito dos católicos ouvirem os hinos deles e os evangélicos. Gente, eu como espírito tenho direito de ouvir o meu axé. Nago, nago, nago. Você poderia contar mais ou menos como é que foi o seu envolvimento pessoal, as suas experiências pessoais que te levaram a abrir esse centro aqui em Carapuçu? A Umbanda para mim é pura magia. A Umbanda é amor, a Umbanda é emoção, humildade e caridade. E a magia e os ensinamentos dos orixás me encantam profundamente. Muitas vezes, nas minhas dificuldades, porque muitas pessoas acham que por sermos espíritas não temos dificuldades. Nós passamos por muitas provações. Então, muitas vezes,
da sabedoria de Mamãe Oxum que eu me fortaleço. Da sabedoria da água. Nasce tão pequena, tão mansinha, mas ela vai descendo, pegando força, ultrapassando as pedras, passando em floresta. Às vezes se transforma num grande rio, às vezes ela já chega num grande rio, e aí ela se transforma naquela correnteza, e vai até o mar. Então essa magia que eu tiro dos orixás é uma magia que eu me fortaleço todos os dias. E pelo preconceito que a gente passa, nós umbandistas, porque não somos chamados de umbandistas, nem de espíritos, somos chamados de macumbeiro. Esse termo sim, pejorativo, porque macumba, para quem não sabe, é uma árvore, que tem lá na árvore. Não somos macumbeiros, somos espíritos, somos umbandistas, somos gente, como qualquer outra pessoa. Só temos uma doutrina, que para quem não conhece é diferente. Ela pode ser diferenciada. Mas o meu Deus, ele é Deus, mas ele tem um nome em Yorubá, que se chama Uru, mas é Deus. E aos meus orixás, eu tenho muito prazer e honra de bater minha cabeça no chão, de fazer reverência, porque eu amo meus orixás. Então a Umbanda para mim é magia, é encantamento. Na sabedoria de Mamãe Oxum, eu me fortaleço todos os dias. Nas águas de Mãe Iemanjá, eu me renovo. Com as forças do meu pai Ogum, eu guerreio. A sabedoria de vovó Nanã e o colo da minha vovó me dão forças para caminhar. A terra, para mim, é sagrada porque é do meu pai Ogum. Amo meus orixás. Amo. Nunca faltou nada na minha casa, porque todos os dias eu peço a fartura de Oxós e nunca há de faltar. As demandas eu entrego no Pai Xangô. E os ventos de Yansan sempre me cercam, levando para longe toda tristeza, toda maldade, toda inveja. Nós somos muito perseguidos. Talvez seja falta de ensinamentos, de conhecer mais a doutrina, conhecer mais a religião. Muitos criticam, mas sem conhecer. Eu resolvi mostrar o meu cantinho, porque eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade de saber como é, porque eu não tenho nada a esconder. Porque aqui na Umbanda, nessa Umbanda, eu uso sincretismo. Vocês podem ver que na minha mesa tem várias imagens católicas. É o sincretismo dos escravos que eu trouxe para dentro da minha Umbanda. Então, aqui tem várias imagens católicas. Mas simplesmente é o sincretismo, porque os escravos, eles eram proibidos pelos homens brancos de ser o que eles realmente eram. De mostrar a religião e a doutrina deles. E isso eles usaram o sincretismo. Estavam lá olhando para Nossa Senhora da Conceição. Zé Iemanjá. Estava lá, ó, adorando Santa Bárbara. Mas era Yansan. Estava lá diante de São Sebastião, está aqui. Mas é o Pai Oxóssi. Então essa sabedoria dos negros, dos escravos, me encanta. Porque mesmo diante da dificuldade de adorar o que eles realmente acreditavam, eles não desistiram. Não tiraram isso deles.
tiraram a liberdade, tiraram tudo, mas a doutrina não tiraram. Essa é a doutrina que eu defendo. Esse é o amor que eu trago dentro da minha alma. Enquanto eu viver, enquanto eu respirar, eu vou defender o que eu realmente sou. E o ensinamento que o meu preto velho passa para mim, agradando ou desagradando a sociedade. Eu amo a minha Umbanda. A minha Umbanda é a minha vida. Baba Saure, Aula She Baba, Baba Saure.